Bom dia, gente. Hoje vai ser a matéria de ciências, né? E o primeiro conteúdo é de sistema nervoso. Vai ser o conteúdo que vocês vão utilizar para fazer as questões da atividade 1. Os sistemas, existem diversos tipos de sistema. E os sistemas, eles são formados por um conjunto de órgãos que trabalham em conjunto. Então, conjunto de órgãos que trabalham em conjunto é denominado sistema. Cada sistema tem funções e características específicas. Então, os sistemas eles diferem um do outro. Um sistema vai ter uma determinada função e características, enquanto o outro vai ter outra função com outras características. Como eu falei, o corpo dos seres vivos é composto por inúmeros sistemas, como por exemplo temos sistema nervoso, sistema esquelético, sistema cardiovascular, sistema respiratório e sistema digestório. O sistema nervoso, que é o que a gente vai estudar, ele funciona como uma rede de comunicação do organismo, ou seja, é um sistema que vai conversar, vamos dizer assim, com os outros sistemas, vai se comunicar com os outros sistemas. Esse sistema é formado por um conjunto de órgãos que possuem a função de captar as mensagens, estímulos do ambiente, interpretá-los e arquivá-los. Então ele vai ler o que está no ambiente, vamos dizer assim, ler entre aspas, e vai interpretar. Por exemplo, um local que esteja frio. A nossa sensação de frio acontece por causa que o sistema nervoso viu que estava frio e interpretou ele para a gente. Assim como ele vai arquivar. Então, ele vai arquivar, por exemplo, que aquele local é frio. E, esse sistema elabora as respostas, as quais podem ser dadas na forma de movimento e sensação. Sensação, como eu acabei de falar, por exemplo, a sensação de frio. E um movimento, por exemplo, quando a gente quer mover nosso braço. É o sistema nervoso que vai enviar a mensagem para os nossos músculos realizar esse movimento. E o tecido nervoso, que está lá no sistema nervoso, ele possui como célula principal o neurônio, que é essa célula aqui de baixo. Então, o tecido nervoso lá do sistema nervoso é composto basicamente por neurônios. E o neurônio é uma célula que é responsável pela condução do impulso nervoso e que responde a estímulos do meio. Então é aquilo que a gente falou, o sistema nervoso ele envia mensagens e elabora e envia mensagens para o nosso corpo. E os neurônios se comunicam através de mensagens, como a gente acabou de falar, e essas mensagens são especificamente chamadas de sinapse. O sistema nervoso é dividido em dois, o sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico. O sistema nervoso central é constituído pelo encéfalo e pela medula espinhal. E o sistema nervoso periférico são compostos pelos nervos e pelos gânglios. Os gânglios nada mais são do que um conjunto de nervos. E tanto os nervos quanto os gânglios se originam lá do encéfalo e da medula espinhal, ou seja, o sistema nervoso periférico se origina lá do sistema nervoso central. E a função desse sistema nervoso periférico é conectar o sistema nervoso central ao resto do corpo. Agora a gente vai para o próximo conteúdo. O próximo conteúdo é o conteúdo de células, conteúdo que vai ser para as questões lá da atividade 2. A teoria celular, ela diz que todos os organismos vivos são compostos por células. Então, desde as bactérias aos maiores animais, são compostos por células. As células são as unidades estruturais e funcionais de todos os seres vivos. Então, todos os seres vivos são compostos por células. Eles têm célula e sem as células eles não conseguiriam sobreviver. As células são estruturas vivas que carregam a informação genética de um determinado organismo e são capazes de transmitir essa informação no momento da divisão celular. Então, as células elas têm informações que vão ser repassadas para outras células quando ocorrer a divisão dessas. Existem dois tipos de organismos, os organismos unicelulares e os organismos multicelulares. Os organismos unicelulares são os que são compostos apenas por uma célula, como é o caso das bactérias.
Aqui um exemplo, uma fotinha, ilustração de uma bactéria. Já os organismos multicelulares são os organismos compostos por duas, ou mais células, como é o caso das plantas e dos animais, que são compostos por bilhões de células. A maioria das células elas possuem três estruturas básicas, que é a membrana plasmática, o citoplasma e o núcleo. A membrana plasmática é a parte mais externa, é como se fosse a capa da célula. O citoplasma é o líquido que envolve tudo que está dentro da célula. E o núcleo é a parte mais central, mais densa, e é onde fica armazenado o material genético, aquelas informações que eu falei que toda célula tem. Porém, existem células que não apresentam núcleo, que essas células são denominadas células procariontes, como é o caso dessa aqui, ó. Tem um nucleolo, mas não tem um núcleo. E as células que têm núcleo são chamadas de eucariontes. Então, eucariontes têm núcleo, procariontes não têm núcleo. E é isso, muito obrigado pela atenção.